Olá, gente linda! Depois de descobrirmos qual a nossa missão, depois de estabelecermos e definirmos propósitos para caminhar dentro dessa missão decidida, depois de nós pensarmos quem somos nós, quem é você, quem verdadeiramente é você, você se conhece? Depois de termos feito o propósito de fazer um desafio sobre o desafio da gratidão, que vai te colocar no foco do agradecimento e não da reclamação, nós começamos então a nossa próxima aula, que vai nos falar sobre metas. Hoje eu vou te ensinar a dar foco nas suas metas. E dando passo a passo, você vai saber fazer metas claras e objetivas. Com essas metas claras e objetivas, este ano pode ser o melhor ano da sua vida. Muitas vezes fazemos promessas vagas, momentâneas, e que logo assim que passa o primeiro mês do ano, ou logo assim que passa aquele incentivo inicial, tudo é esquecido e tudo volta ao caminho que era anterior. Este ano, se você verdadeiramente decidir, porque isso é decisão, ele pode ser o melhor ano da sua vida. Mas, para que a gente realmente mude, é preciso que a gente determine mudar. Como nós falamos também já nos vídeos anteriores, se você determinar um passo a cada dia em direção à sua meta, certamente, depois de um ano, você terá dado muitos passos a favor dela. Porém, se você não souber o que você quer de verdade, começando pelo fato de entender quem é você e aonde você quer chegar, você consegue definir metas claras e consegue caminhar para novos resultados. A física quântica hoje em dia nos ensina que a verdadeira mudança acontece a partir do nosso pensamento. Que antes de existir qualquer coisa material, é preciso que ele exista, que esse pensamento, que essa coisa exista, primeiro no mundo mental e, quiçá, espiritual. Esse mundo mental, que são os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. E esse sentimento, verdadeiramente, quando sentido no coração, ele nos faz ter ações que nos levam a resultados. Então, grave. Um pensamento me traz um sentimento. A partir desse sentimento, eu tenho ações que me geram novos resultados. Se eu quero fazer coisas diferentes e eu continuo fazendo a mesma coisa da mesma forma, eu não vou ter resultados diferentes. Para que eu tenha resultados diferentes, é preciso primeiro que eu deseje, que eu tenha esse sentimento de vontade de decisão. E aí, depois desse sentimento, as minhas ações, de acordo com as metas decididas, me levarão a novos resultados. Bom, se você não teve a oportunidade de ver o vídeo anterior, dá uma passada lá no vídeo anterior que fala e pergunta quem é você. No desafio da gratidão, vai fazer com que você saia do lugar de coitadinho, porque muito de nós, muitas vezes nos colocamos no lugar, eu não consigo isso por causa daquilo, eu não tenho isso porque isso aqui, Sair do lugar de coitadinho nos coloca em ação. Ninguém aqui é coitado. Todo mundo tem uma realidade e é capaz de mudá-la. Se definir e decidir. Foco, fé e determinação precisam ser o seu alvo, como já falado muitas vezes.
Quando eu tenho decisão, a minha fé sobre aquilo, a minha crença que eu consigo e que eu mereço, começa a mudar. E a determinação em alcançar o que desejo faz com que todo o universo conspire a meu favor. Hoje eu vou te ensinar uma nova técnica. Mas antes, eu quero falar questões imprescindíveis para você conseguir chegar à sua meta. Papel e caneta na mão, porque você vai precisar colocar a mão na massa. Não adianta só ter desejo, é preciso ter decisão, decisão de fazer. Decisão de fazer é ação. Como você vai chegar a um resultado se você só fica no mundo do pensamento? Ai, sentir aquilo que bom seria. Sim, que bom seria aquele determinado sonho, a realização da determinada meta. Mas o que você vem fazendo para que isso aconteça? Como você chegará a um resultado se você não sabe que passos dar ou que nem, ao menos, você tenha definido o que você quer? Então hoje, pare esse vídeo aí, caneta e papel na mão, porque eu vou te dar uma das melhores ferramentas da sua vida. É a ferramenta de definir metas claras e objetivas. Definir metas claras e objetivas é preciso que tenha determinação de você estar dentro de um ecossistema. Qual seria então, Penha? Qual seria então, Maria, esse ecossistema? Primeiro, você vai colocar num papel, escrever num papel, todos os seus desejos, o que vier na sua cabeça. Não tenha medo, coloque lá. Ele não vai te causar mal. Tudo que vier na sua cabeça que te deixaria extremamente feliz. Se assim acontecesse como uma mágica, você vai escrever. E você vai colocar um abaixo do outro, todos esses desejos, não importa grandes, pequenos, rápidos ou demorados, só escreva. Depois de nós escrevermos esses desejos, você vai fazer a seguinte determinação. Você vai escolher 3 desejos, 3 metas prioritárias. O que faz mais sentido para você naquele determinado momento? Depois de ter escolhido essas 3 metas, você vai colocá-las em outro papel, escrevendo o seguinte. Primeira meta. Encontre a sua definição, a sua própria definição de sucesso. Primeira coisa que você vai fazer. Bom, para mim sucesso é uma coisa. Para você, qual é o seu sucesso? O que te deixaria realmente com o sentimento de que você é um sucesso? Então defina o que é sucesso para você. Muitas vezes sucesso para uma pessoa é ter uma casa própria, por exemplo. Outras vezes sucesso para uma pessoa é ter um determinado emprego. O que será sucesso para você? Sucesso para mim é ter prosperidade, por exemplo, em todas as áreas da minha vida, não só na financeira. Porque prosperidade verdadeira, ela vem na sua totalidade, na totalidade de todos aqueles campos que falamos no vídeo anterior. Se você desejar, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Curta. Compartilhe essa ideia se ela fizer sentido para a sua vida. O sentimento do compartilhamento é você querer dividir o que de melhor tem com o outro. Isso já é um sentimento nobre, que vai já te levar a um grande sucesso. Voltando então, escolhi as 3 metas, defini qual é o meu pensamento sobre o que é sucesso para mim e logo após eu vou colocar as 3 metas que eu defini como prioritárias da seguinte forma. O meu cérebro precisa entender que mesmo que aquela realidade ainda não tenha sido realizada, é possível de se realizar. Por isso eu digo para você que para já não colocar um gatilho mental em que seu cérebro colocar, vai nada, não vai conseguir nada, você vai começar a sua frase dizendo o seguinte: eu realmente tomei a decisão de ter o melhor ano da minha vida. E antes de você começar a definir quais são as metas, né? Depois de definir quais são as metas, comece escrevendo assim: estou feliz e grato ou estou feliz e grata
por conseguir alcançar a meta D. Estou feliz e grato por estar no processo de conseguir alcançar a meta D, se assim lhe couber melhor dentro do seu pensamento. Defina qual as duas formas que você melhor, que seu cérebro melhor aceita a afirmação. Estou no processo D ou vou conseguir? Depende do seu nível de merecimento. Cada uma dessas frases, quando você assim desejar e escolher qual delas vai utilizar. Comece a frase com estou feliz e grato porque estou no processo de conseguir uma determinada meta. A mesma coisa com a segunda meta e a terceira a mesma coisa. Estou feliz e grato por conseguir ou por estar no processo de conseguir a tal meta. Esse é o primeiro passo do nosso ecossistema. Definir o que é sucesso para você, escolher quais são as 3 metas que você escolheu como prioritária nesse momento e colocar para o seu cérebro a possibilidade da realização. Estou feliz e grato por, ou estou feliz e grato porque estou no processo de. A segunda parte desse ecossistema, não menos importante, é a definição de quais os ambientes que você vai estar articulando para que isso realmente aconteça. Um exemplo. Se eu sei que em uma determinada rede social me coloca e me tira grande tempo da minha vida, de forma a não colaborar para que eu ganhe conhecimento para alcançar aquela determinada meta, eu vou procurar evitar essa ação. Ao mesmo passo que, de repente, se eu tiver uma determinada estratégia de ouvir um audiolivro ou de ler um livro sobre a minha meta, eu vou procurar objetivar mais tempo com isso. Resumindo, defina para você nessa nova folha quais são os ambientes prósperos que você vai propiciar os seus dias estarem em maior tempo para que você consiga alcançar a sua meta. Se eu sei que uma determinada ação me tira o foco, eu vou precisar estar atento para que eu não fique dentro dessa ação. E quais seriam então as ações que me deixariam dentro do foco? Muitos autores definem que nós precisamos ler de 5 a 10 livros num determinado período, lá expressa em um mês, sobre o tema e sobre a meta que a gente deseja alcançar. Quando a gente coloca o nosso foco, quando a gente coloca a nossa decisão sobre uma determinada meta, quando a gente tem muito claro para a gente o que é a definição de sucesso a partir daquela meta, o nosso cérebro começa a ficar focado com todas as oportunidades que o próprio universo vai nos trazendo. E com certeza você terá mais resultados do que se você não tivesse focado sobre elas. Outra questão dentro desse ecossistema, na segunda parte do nosso planejamento, além de você planejar ambientes prósperos, você vai pensar qual será o meu campo de imersividade? Quais os canais que a cada dia, ou quais as possibilidades que a cada dia vão me conduzir a ter um conhecimento maior sobre o que eu quero alcançar? Quando eu tenho conhecimento ampliado, quando eu tenho foco, eu começo a caminhar em direção à realização da possibilidade dessa meta. Até porque todo o universo começa a entender que os seus desejos são determinados. Ponto. Difícil seria para esse cosmo se você a cada dia tem uma nova ambição, se a cada dia você deseja uma coisa. Quando você começa a vaguear, o seu próprio cérebro, que precisa de foco para determinadas questões, em que ele direciona a ação, a sua ação, ele começa a ficar também vagueando por várias redes de conhecimento que tem dentro do seu próprio pensamento. Então defina metas precisas, defina sua definição de sucesso, que é o porquê que você está querendo aquilo. Defina quais são os ambientes que você vai frequentar
para que você possa ter o alcance ou a ampliação do conhecimento daquela meta que você tem. Defina quais são as referências que você vai ter, quais pessoas você gostaria de acompanhar, que já chegou no local em que você já chegou no local que você quer chegar. Muitas vezes a gente pede conceitos com com a pessoa do caos, né? Ou seja, se a pessoa que você estiver pedindo esse conselho não tiver a expertise que você precisa alcançar com a sua meta, para ter a realização da sua meta, naquele momento aquela pessoa não é a melhor pessoa para você perguntar sobre o que você vai fazer. Por exemplo, vamos pensar que a minha mãe, por exemplo, não tem grandes conhecimentos sobre os estudos que eu estou fazendo atualmente. Ela tem conhecimentos próprios dela, que são em outras áreas. E eu, de repente, num determinado momento, vou lá e pergunto, o que eu vou fazer com isso? Quais são as possibilidades? Ou seja, ela não terá ferramentas necessárias, né, pela falta do conhecimento, de me dar sugestões e possibilidades. Então, essas referências diz que você precisa procurar pessoas que tenham conhecimento na área e que já chegaram no local que você quer chegar, ou que pelo menos te ofereçam um caminho. Muitas vezes, hoje em dia, a gente opta por mentores. Esses mentores, na verdade, já chegaram ou já estudaram aquele contexto que você quer estar e te indicam passos que vão diminuir esse tempo para você chegar nesse local que você quer. E assim dar o próximo passo. Nossa, fizemos o primeiro, fizemos a segunda, agora a terceira parte desse nosso planejamento. Não menos importante é o período da manutenção. A manutenção é a definição do que você vai fazer para manter a consistência. O que seria isso? Bom, para manter a minha consistência dentro dessa meta, por exemplo, eu posso lê-las todo dia de manhã. Eu posso colocar em áudio e a cada dia, pela manhã, ou no meu horário de almoço, ou um determinado período que você achar mais indicado para você, você vai ouvir, ou você vai ler, ou você vai relembrar sobre essas metas. Quando você começa a ler todos os dias e a ela definido está os passos, o seu cérebro começa a pensar, começa a chegar a informações que estão guardadas dentro do seu subconsciente que tem a ver com aquela decisão, que tem a ver com aquele caminho. E as oportunidades começam a aparecer. Então, quando eu tiver essa manutenção, quando eu tiver essa constância, quando eu conseguir colocar foco, quando eu conseguir ajustar verdadeiramente essa meta que eu quero, porque as metas respiram, depois de um tempo você pode reprogramar alguma coisa dessa meta, porém você precisa continuar sabendo qual é a sua meta. Você colocando essa intenção diária de que o seu desejo é aquilo, o universo te contemplando e o seu subconsciente também te contemplando com todas as informações já existentes na sua volta ou dentro dos seus próprios pensamentos, você vai pensar então na última coisa. A última coisa diz o seguinte, bom, e se eu pensar em desistir dessas minhas metas? O que eu vou fazer? Bom, o que eu pensar? O que eu vou fazer se eu pensar em desistir dessas metas? Bom, vou dizer o que eu faço, porque cada um vai achar um caminho. Eu coloquei que, quando eu pensar em desistir das minhas metas, como eu já escrevi e já coloquei isso para algumas pessoas a qual eu confio, essas mesmas pessoas vão me impulsionar a não desistir. Por exemplo, uma das ações foi começar o nosso grupo, esse grupo de pessoas de luz, de paz e sabedoria. Luz e sal na terra. Foi o meu desejo original quando comecei a formar esse grupo. Grupo que eu agradeço a sua presença. Grupo que eu peço que você chame mais um. Porque quando a gente conseguir compartilhar esses desejos
na comunidade, quando a gente conseguir formar verdadeiramente um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é ser sal e luz na Terra, nós vamos ter muito mais força. Porque nós podemos muito e nós podemos mais. Então tá aí os 3 passos para você não perder. Nós temos metas claras, definidas através desses passos que foram contemplados aqui. Não esqueça, tempestade de desejos, escolher 3 prioritários, encontrar a própria definição de sucesso, por que escolheu aquilo, definir quais são os ambientes que você vai propiciar para que aquilo aconteça durante o tempo, um tempo determinado, até o alcance, pensar na imersividade, como você vai saber mais sobre aquilo, e depois disso tudo, tentar imaginar uma possibilidade que vai te fazer não desistir das suas metas. Esse é um jeito fabuloso da gente começar o nosso período de realização de grandes metas. E eu digo que sim, esse pode ser o melhor ano da sua vida. Se você assim decidir, ele será. Um grande abraço, até a próxima vez.